de buscar entender a real complexidade que é você. Pegue todas as suas convicções, não convença ninguém, as coloque em prática. Porque só colocando as suas convicções em prática é que as pessoas vão olhar e vão começar a enxergar a sua verdade. E talvez corre o risco delas concordarem com a sua verdade e passarem a fazer parte da sua tribo. Fala, ser humaninho complexo que é você, ser humaninho complexo que sou eu, ser humanos complexos que somos nós. Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer sobre a complexidade do nosso ser. Você já parou para reparar como que nós somos um ser um tanto quanto que estranhos, um tanto quanto que esquisitos? Por exemplo, nós gostamos de conviver em sociedade, fazemos questão de viver em locais muito bem habitados. Aliás, os lugares assim mais valorizados realmente de uma cidade é aquele onde há um aglomerado maior de pessoas, e normalmente ali um metro quadrado é mais caro. Por quê? De algum modo, nós gostamos de viver em tribos, nós somos como espécies, manadas que gostam de viver juntos por se sentir protegidos dessa forma. No entanto, nós temos dificuldades, apesar de queremos viver junto, nós temos dificuldades com o convívio. Então eu quero sim viver, por exemplo, num condomínio, que ali eu me sinto seguro, porque é N razões. Mas por vezes eu não consigo me relacionar com o meu vizinho, que está na porta da frente. Estamos agora chegando próximo, por exemplo, às festas natalinas. Nós queremos os nossos familiares juntos, reunidos, junto com amigos, para fazer uma celebração, uma noite mágica, uma noite muito bonita. Mas é triste saber o quanto que nessa época muitas famílias brigam simplesmente por não conseguir entender a complexidade da capacidade de um e de outro. E é essa abordagem que eu quero trazer no vídeo de hoje. E olha, para tentar explicar a complexidade humana, é tão complexo que eu vou usar um elemento mais simples. Estava estudando um material e, por exemplo, um grão de areia. Um grão de areia, um simples grão de areia, possui mais átomos do que todas as estrelas e galáxias do universo. Se você somar todas as estrelas e galáxias do universo, um grão de areia possui mais átomos do que toda essa constelação somada. Aliás, existem mais átomos num grão de areia do que grãos de areia se somada a todas as praias e costas que nós temos aqui no nosso planeta. Então perceba, se um grão de areia é tão complexo assim, possui uma série de moléculas que por alguma razão, de átomos, que por alguma razão insistem em permanecer juntos lá, começa agora a tentar projetar isso para o ser humano. O ser humano, que não só a formação das suas moléculas, mas as suas capacidades neurais de pensar, filosofar, criar, buscar entender, descobrir, curiosidade, e ainda por cima a gente quer se relacionar com os demais, com os nossos semelhantes, começa a partir daí a ter uma certa referência do quanto complexo nós somos. E aí para o vídeo de hoje, inclusive aproveitando que estamos próximos do Natal, eu quero deixar inclusive uma dica extra sobre como você pode contribuir para que o Natal da sua família seja um Natal melhor, para que o seu Natal seja um Natal melhor, mas isso eu vou deixar mais para o final aqui do vídeo. O que eu quero trazer aqui é um entendimento sobre como lidar com essa complexidade humana, com tantos mistérios que abrigam a nossa mente, a nossa existência, as nossas origens. Perceba, se um grão de areia é tão complexo ao ponto de ser quase que incabível construir a ideia de que um grão de areia possui mais átomos do que todas as areias do planeta, ou mais estrelas e constelações e galáxias do que todo o universo, se nós somos incapazes de compreender como isso é possível de um grão de areia, como que eu vou ser capaz de compreender a complexidade do outro, do meu vizinho, do meu familiar, até mesmo do meu filho, do meu cônjuge? É impossível. E essa é a chave de ouro, é a dica de ouro que eu quero deixar aqui. Todas as vezes que a gente fica tentando entender o porquê que um pensa assim, o outro pensa assado, porquê que um torce para um time A, outro B, ou um defende um partido político ou um político A ou B, quando a gente fica tentando entender a complexidade do outro, simplesmente você vai correr atrás do próprio rabo e não vai chegar em lugar nenhum. O que eu quero trazer em mente aqui para você é que você se concentre na melhor possibilidade possível e entender a complexidade que é você. Porque no momento que você começa a se entender, todo o resto corresponde a essa dança.
uma razão simples. Se eu, numa situação de discordância com você, se eu fico tentando te compreender, coisa que eu não vou conseguir, porque você é muito mais complexo do que um grão de areia, no qual eu não consigo entender, imagine tentar entender o outro humano. É tipo impossível. É tipo você tentar desvendar os segredos da vida. E literalmente é isso. Quando você está tentando entender como que a outra parte opera, porque ela pensa da forma que pensa, age da forma que age, você vai entrar para um labirinto sem respostas, sem começo, sem meio e sem fim. E nesse sentido, tentar entender o outro para que você, mesmo muito bem intencionado, tente mudar a sua representação, a sua forma de agir, para que seja mais alinhado com a forma do outro de pensar, é óbvio e é fácil pensar que essa equação não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando você se concentra em buscar entender um pouco mais sobre quem você é, e aí eu te digo que você também vai morrer sem conseguir entender todos os mistérios e complexidades do seu ser. Mas no momento que eu entendo quais são os gatilhos que me fazem, por exemplo, perder a paciência, quais são os gatilhos que me fazem desacreditar de algo, a hora que eu começo a entender como funciona a mecânica da minha cabeça, eu começo a perceber as pessoas ao meu redor, ou as situações e circunstâncias, e eu vou criando estratégias para lidar com elas. Eu vou lhe dando formas de, por exemplo, uma pessoa em especial que me incomoda muito, e eu sei que ela me incomoda, e eu sei o porquê que ela me incomoda. Por exemplo, ela lembra a professora ou o professor que eu tive, sei lá, na segunda série, que vivia me reprimindo na frente dos meus colegas. E talvez aquela pessoa tenha aquela representatividade. No momento que eu começo a tomar esse conhecimento, essa percepção, eu começo a entender que não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com uma experiência não positiva que eu tive lá atrás. E que aquela pessoa não tem diretamente um fator ligado a um desentendimento comigo. É simplesmente uma interpretação da minha mente. Então, quando eu tomo esse conhecimento, quando eu tomo essa ciência, eu crio estratégias e mecanismos para me relacionar melhor com aquela pessoa, se for o caso de eu precisar me relacionar com ele ou com ela. Percebe isso? Agora, se eu for tentar entender o porquê que aquele ser age daquela maneira, bom, provavelmente não, te garanto, eu não vou conseguir. Eu vou me esforçar em tentar encontrar um meio de me comportar de uma maneira saudável para que não haja tanto conflito assim, mas não vai chegar a lugar nenhum. Porque nesse sentido, eu não estou prestando atenção nem em mim e estou tentando entender o outro. Quando o outro é uma complexidade inimaginável, quando, repito, nem mesmo o grão de uma areia eu consigo interpretar. Então, eu coloquei também aqui que eu queria deixar uma dica sobre essas uniões familiares. O que costuma acontecer em festas de fim de ano da família? Junta-se esse monte de operação, esse monte de equação mental humana existente e, por vezes, começam algumas complexidades, porque, muito embora viemos talvez de uma mesma família, tivemos histórias talvez incríveis na infância, quando estivemos juntos em outras festas natalinas ou fim de ano, e, de repente, hoje eu tenho uma visão da vida no aspecto espiritual, no aspecto empresarial, familiar. E obviamente que aquele meu primo, aquela minha tia, tio, enfim, tem as suas equações. E aí, junta no fim do ano esses familiares e um começa a querer expor para o outro ou convencer o outro a entender como funciona a matemática da minha mente. E o pior, a outra parte tenta entender. E aí é onde gera conflito. Então a dica também que eu quero deixar aqui para fim de ano, para essas reuniões familiares, é que evite-se assuntos que possam ser muito conflitantes com relação a essas operações da vida, como política, religião, empreendedorismo. Será que é melhor ser funcionário ou empresário? Será que vai ser melhor o Brasil na mão do partido A ou B? Esse tipo de complexidade de assunto, claro que é muito saudável discutir pontos de vista, óbvio, mas você entendendo muito bem quem você é nessa equação. Eu, por exemplo, sou um pesquisador de uma série de assuntos, e uma série de assuntos dos quais eu pesquiso, e eu me aprofundo e me conecto com eles, eles podem ser um pouco diferentes daquilo que é mais comum. Eu gosto de estudar muito temas, por exemplo, como esses que eu trago aqui no vídeo, com relação aos mistérios da nossa existência. E, invariavelmente, quando eu começo a estudar sobre os mistérios da nossa existência, eu começo a trazer temas e assuntos
para o meu convívio, ligados realmente a possibilidades que não estão escritas nos livros mais tradicionalmente distribuídos nas escolas. O que eu quero dizer com isso é que há uma grande chance de muito daquilo que eu estudo, concordo e me aprofundo, ser temas que vão provocar a ideia de outras pessoas, vão conflitar com o entendimento de vida de outras pessoas. Agora, por saber disso, muito embora eu goste de falar desse tipo de assunto, mas por saber disso, eu sei com quem e até onde eu posso me aprofundar em uma determinada temática. Temáticas alimentares, por exemplo, eu tenho um conceito de vida na questão alimentar que confronta as ideias da grande maioria. E, por exemplo, no Natal, o Natal especialmente, ele é recheado de alimentos dos quais não são hábitos mais do meu consumo. E obviamente que se eu fosse dentro de uma reunião familiar, eu fosse levar todos os meus conceitos e querer que as pessoas concordem com os meus conceitos, obviamente que eu não seria convidado para o próximo Natal. Isso não seria saudável no sentido do relacionamento familiar. Mas eu preciso ter essa consciência. Se eu não tiver essa consciência e simplesmente e somente acreditando no que eu acredito, querer convencer o mundo, ou as pessoas ao meu redor, ou o seu mundo, os meus familiares, a entenderem e aceitarem aquilo da forma que eu penso, provavelmente eu causaria um tremendo transtorno numa noite de Natal. Só que é preciso que eu saiba disso, é preciso que eu me conecte com a ideia de que um grão de areia já é complexo demais para o meu entendimento, quiçá o outro. Então o que fazer nessa equação? Me concentre em mim mesmo. E saber que, ok, eu sei que eu penso diferente nesses aspectos. Então, se eu penso diferente nesses aspectos, eu preciso criar mecanismos de defesa para mim mesmo. Sabendo que se um determinado assunto que para mim é muito sensível e para o outro vai ser muito chocante, eu talvez não possa me aprofundar tanto, ou talvez nem entrar nesse assunto. Ou se eu decidir entrar e a pessoa me questionar por que eu penso assim, eu devo ter muita cautela no momento de eu expressar os meus pensamentos de uma maneira que eu saiba perceber como está e a que nível está a reação do outro, para que eu não o fira de uma maneira que possa destruir aqui uma relação. Percebe isso? Então o contexto que eu quero trazer nesse vídeo, acabei fazendo uma união sobre a percepção, o pensamento dessa nossa complexidade, e aproveitando que estamos próximos aí da época natalina, para colocar como um exemplo dicas sobre como ter um melhor convívio dentro de uma reunião familiar desse porte, é que você se concentre em você mesmo. Olhe sempre para dentro de si. Não está fora, nós crescemos ouvindo e aprendendo que está tudo fora, sabe? A minha felicidade, ela vai estar lá quando eu tiver aquele bem especial, aquele amor em especial, aquela experiência. Quando não, está tudo dentro. Eu só vou ter aquela experiência, aquele amor, aquela condição quando eu realmente aceitar quem eu sou e entender, em primeiro lugar, quem eu sou, e então depois aceitar quem eu sou. E saber me movimentar na vida com esses elementos, com essas ferramentas. Enquanto a minha vida for regrada a tentar entender o outro, ou pior, tentar fazer o outro me entender, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Meus relacionamentos vão ser cada vez mais curtos, as minhas relações vão ser cada vez mais desgastantes. Agora, quando eu começo a investir tempo em estudar o meu ser, a complexidade da minha existência, por que eu penso e opero dessa forma? Quais são os gatilhos que, quando alguém estimula, me leva a ter comportamentos destruidores? E aí eu começo a observar todas essas questões sobre mim e não sobre o outro, e começo a criar as minhas ferramentas, as minhas estratégias de peregrinação terrestre. Neste momento, eu preciso estar muito por dentro sobre quem eu sou, sobre quais são os gatilhos que vão eventualmente me levar a ter um comportamento negativo diante de alguém que pensa diferente de mim, para que eu me proteja e saiba agir, saiba me portar frente ao outro, e os limites pelos quais eu preciso estabelecer, para que a gente não entre em zonas de conflito das quais venham a destruir uma relação. Lembre-se, como eu já disse em alguns outros vídeos, no fim, todos nós estamos buscando as mesmas coisas. Todos nós queremos a nossa paz espiritual, todos nós queremos garantir a sustentabilidade dos nossos familiares. Não importa onde você está, ou o que você está fazendo, o que você acredita ou deixa de acreditar. De modo geral, todos nós estamos buscando sempre a mesma coisa. E quando as pessoas estão perseguindo a mesma coisa, é natural haver o risco de uma disputa. Faça uma imagem mental, imagine
duas crianças disputando um ursinho, não é? As duas crianças querem o ursinho. E aí, de repente, chega você, adulto. Se você também quiser o ursinho, você vai ser uma terceira pessoa disputando aquele bem. Agora, quando você chega num ponto neutro, com o objetivo de apaziguar a situação e contribuir de uma maneira justa na decisão sobre a quem pertence de fato aquele ursinho, ou uma maneira das crianças se entenderem junto com aquele brinquedo, você consegue neutralizar a cena, você consegue neutralizar a situação. Agora, se você também estiver interessado naquele bem, bom, provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. E assim é o ser humano. Por nós estarmos buscando a mesma coisa, por nós estarmos querendo as mesmas coisas, e por termos uma ideia de escassez, tipo assim, se você conseguir, então significa que eu não vou conseguir. Quando isso não é uma verdade. Dá pra você conseguir e eu também conseguir. Só que não foi assim que a gente aprendeu, talvez, aí nas nossas jornadas da vida. Nós aprendemos que para eu ganhar, alguém tem que perder. Quando não precisa ser assim. Todos nós podemos ganhar. Afinal de contas, muito embora todos queremos a mesma coisa, essa mesma coisa ela é multiplicada, ela é distribuída. Por exemplo, a felicidade, não existe uma única felicidade, que se eu tiver você não tem, ou vice-versa. Não, eu posso ter a minha e você pode ter a sua, muito embora nós dois estamos buscando a felicidade. Agora, quando a gente entende que isso virou uma disputa, então eu preciso que você acredite no que eu penso, eu preciso que você concorde com o que eu falo, porque só dessa forma eu vou ter ganhado esse jogo, só dessa forma, no fim eu saio feliz, o que não faria menor sentido, porque nesse ponto de vista, então, eu sairia feliz e você não. Então, entender que todos nós somos seres muito complexos, e pegando aí por este apelo que eu fiz a um grão de areia, entendendo a complexidade que é um grão de areia e trazendo assim para dentro de nós, cara, se um grão de areia é tão complexo assim, quem sou eu para tentar entender o outro? E o que eu faço nesse contexto todo? Procuro me entender, procuro me estudar e dessa forma me desenvolver. E lembrando que a mudança, ela sempre acontece de dentro para fora. Se você está muito convicto de que a sua maneira de pensar deve trazer uma resposta mais positiva para o mundo, para o andamento, para a mecânica das coisas, não tente convencer os outros de que a forma com que você pensa ou constrói as suas ideias é a correta. Simplesmente haja de acordo com a sua ideia. Seja exatamente a sua ideia. Porque se ela for muito boa, com o passar do tempo, as pessoas passam a se inspirar em você. E começam a olhar para você e entender que você tem um fundo de razão. E começam a querer seguir os seus passos, mas por conta própria. Usando as próprias pernas e não as suas pernas. Então essa é a grande mágica da ideia de você se estudar mais, se aprofundar mais no profundo do seu ser, de buscar entender a real complexidade que é você. Pegue todas as suas convicções, não convença ninguém, as coloque em prática. Porque só colocando as suas convicções em prática é que as pessoas vão olhar e vão começar a enxergar a sua verdade. E talvez corre o risco delas concordarem com a sua verdade e passarem a fazer parte da sua tribo. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero de verdade que você tenha gostado. Deixe seus comentários, assine, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro aí dos nossos próximos vídeos. Se você ainda não me segue lá nas minhas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, me siga lá, porque lá durante o percorrer da semana eu vou debatendo outros temas ligados à publicação do vídeo. Então, semanalmente eu publico um vídeo aqui no YouTube e lá dentro dos meus canais de redes sociais eu vou explorando o tema prático na vida, né? Pegando algo que está acontecendo e vou compartilhando lá. E dessa forma a gente vai enriquecendo a construção aqui desses assuntos e estudos que são relativamente profundos. Muito obrigado, te espero aí no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.